O mês de abril é o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Dia 4 é considerado o Dia Nacional do Parkinsoniano e dia 11 é o Dia Mundial da Doença de Parkinson. Cinza é a cor símbolo. Os tremores involuntários são um dos sinais mais conhecidos. Mas vamos saber mais sobre essa doença, causas, sintomas, tratamentos. O nosso convidado hoje é o Dr. Cláudio Fernandes Corrêa, neurocirurgião, especialista em movimentos involuntários e no tratamento da dor, aliado à neurocirurgia funcional, também idealizador e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho, em São Paulo, a quem cumprimentamos. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Eu espero poder contribuir da melhor maneira possível para a compreensão dessa enfermidade que assola aí uma quantidade significativa da população mundial. Com certeza, sua participação vai ser muito importante, Dr. Cláudio. Me diga uma coisa, o mal de Parkinson, a doença de Parkinson, né? Ela também é chamada de mal de Parkinson, não é verdade? Isso mesmo. Ela tem aparecido, tem surgido mais na nossa população do que, digamos, há 20 anos atrás? Não, a única justificativa para essa parte é o fato de que os seres humanos estão vivendo mais do que vivia há 20, 30 anos, 40 anos atrás. Mas, estatisticamente, você tem aproximadamente de 100 a 200 casos novos em cada 100 mil habitantes, isso por ano, né? Hoje, acredita-se que 1% da população mundial acima de 65 anos de idade é portadora dessa enfermidade. Como a população de idosos tem aumentado, esse 1% é proporcionalmente, se compararmos hoje com 40, 50 anos atrás, é maior do que era antes, naturalmente. Ok. O senhor me falou aí a partir de 65. Então, a doença, o mal de Parkinson, ela atinge a terceira idade. Ela é específica, ela chega, infelizmente, com a idade. Não é específica, mas ela é predominante acima dessa faixa etária que nós estamos falando, mais ou menos de 60 anos para frente. Mas eu mesmo já tratei inúmeros pacientes com 35, 40 e poucos anos de idade, e uma característica quase que comum a esses pacientes é que nessas circunstâncias de ser mais jovem e acometido pela doença, ela tem um caráter mais forte, mais intenso e mais rápido na sua evolução. Ok. E o que é que se leva a acontecer com pessoas mais jovens? O que é que determina isso, hein, doutor Cláudio? Ainda é melhor dizer que a doença tem uma etiologia chamada idiopática, ou seja, ninguém sabe exatamente. Há uma possibilidade de um comprometimento genético que poderia ser até transmitido a descendentes, mas isso não é uma unanimidade, não é uma característica marcante. Pessoas que têm traumas cranianos repetidos pode ter maior prevalência de adquirir a doença do que a população que não é submetida a traumas frequentes, por exemplo, lutadores de boxe, que é mais comum ter trauma do que quem é uma população que não participa desse tipo de atividade. Pessoas que trabalham com substâncias tóxicas, por exemplo, em lavouras, trabalhando com inseticida para as lavouras, se não tem um cuidado específico, usando máscaras e sabendo quando manipular com luvas e depois lavar a mão, etc., parece também que há uma população mais prevalente da doença, ou seja, mais frequente da doença do que a população que não mexe com esse tipo de resíduo, com essa substância tóxica. Mas ainda nós não temos o direito de falar que o que causa isso, o que causa aquilo. E existe o parkinsonismo, que é uma síndrome desencadeada, muito similar à doença de Parkinson, e pode ser desencadeada pelo uso crônico de alguns fármacos, alguns remédios, entre eles os neurolépticos. Mas também é uma situação que, algumas das vezes, você para com a medicação, você melhora a sintomatologia. Ou seja,
Para diagnóstico da doença de Parkinson, é preciso ouvir o paciente, é preciso fazer um histórico, é preciso fazer uma anamnese, que nós chamamos, e depois examinar o paciente, onde nós vamos encontrar sinais característicos que justificam clinicamente o diagnóstico da doença de Parkinson. Ok. Doutor Cláudio, quais são os sintomas do mal de Parkinson? Então, os mais comuns, os mais evidentes, eles são o tremor, que é um tremor de repouso, isso é muito importante, porque tem gente que não treme, mas na hora que vai beber um cafezinho, ele treme. Esse não é nada a ver com Parkinson. O tremor do Parkinson é exatamente um tremor de repouso. Você está quietinho, sentado, e o paciente parece que está contando dinheiro, ou aqueles mais antigos falam enrolando um cigarro de palha, por exemplo, né? Esse tipo de movimento. Mas a rigidez, que é bastante perceptível na grande maioria dos casos, e também uma lentificação nos movimentos, talvez desencadeado também pela própria rigidez, mas às vezes, mesmo sem rigidez, o paciente ele é o que nós chamamos de oligocinético ou bradicinético, ou seja, ele é lento para andar, ele é lento para executar os movimentos, se ele vai alimentar, ele faz tudo isso com lentificação significativamente importante. Então, o familiar que tinha aquela pessoa no seio da família, que tinha uma desenvoltura, uma habilidade natural para fazer suas coisas, ele começa a ficar um pouco encurvado e a ter uma lentidão para a execução da marcha, do caminhar naturalmente e dos movimentos ligados à vida do cotidiano, como beber água, alimentar-se, inclusive para falar também. A palavra do parkinsoniano, ela é diminuída na sua fluência, ela é lentificada também. E a outra coisa muito comum nos pacientes portadores da doença é exatamente um distúrbio do equilíbrio. Então é muito mais fácil um parkinsoniano de 60, 67, 70 anos cair do que uma pessoa da mesma idade que não tem essa doença. Ok. Doutor Cláudio, sobre o diagnóstico, como é que é feito esse exame para se constatar a doença? Então, o diagnóstico fundamental é o exame clínico, neurológico, né? Onde você vai, na ictoscopia, ou seja, no olhar, vai observar o movimento involuntário, o facies, a aparência do paciente, que nós chamamos de facies marmóreo, porque é um facies, é uma aparência inexpressiva, não tem aquele brilho, aquela vivacidade de um rosto normal, a postura curvada, a lentidão dos movimentos, a rigidez muscular que você faz no exame físico, são os dados principais que farão o diagnóstico da doença. Agora, alguns exames são fundamentais, como os de imagem, entre eles o ultrassom, a tomografia e a ressonância magnética, são muito importantes. A eletroneuromiografia, que é um exame eletrofisiológico, também é um exame que pode ajudar a discernir um tipo de movimento involuntário de outro, e são os exames mais comuns. Mesmo, não é que eles vão vir com o diagnóstico de que o doente é portador da doença de Parkinson, mas vai afastar algumas doenças que poderiam mimetizar assumir a forma, pelo menos parcialmente, de alguns dos sintomas da doença de Parkinson. E é o neurologista quem determina, quem faz o diagnóstico, é isso? O médico mais importante que existe nessa área é o médico, eu sou, por exemplo, neurocirurgião, mas é um neurologista clínico, e aliás, um neurologista clínico com experiência nessa área, porque tem alguns que também não têm. Isso é muito natural, porque cada dia mais você vai diferenciando a sua área de atuação. Então, existem neurologistas que são expertos em doenças mentais, né, no sentido de Alzheimer e outras demências. Tem aqueles muito expertos na epilepsia, e tem também pacientes, médicos, neurologistas expertos na cefaleia, que é a mais prevalente que tem no mundo, e tem aqueles que têm uma habilidade muito boa, um conhecimento muito bom e sabem manipular não só fazer o diagnóstico, como manipular o tratamento inicial da doença, que é fundamentalmente medicamentoso.
Ok. E esse tratamento? Em que é que consiste esse tratamento, doutor Cláudio? Bom, a doença de Parkinson, embora de causa desconhecida, ela já é um consenso há muitos anos que começa a haver numa substância no interior do cérebro, chamada substância negra, em que esses neurônios, né, a célula nervosa, são produtoras de um elemento químico chamado dopamina, que é muito importante para manter a harmonia entre os movimentos. Quando começa a faltar por morte dessas células, e a morte dessas células até pode ser atribuída à velhice na maioria das vezes, mas isso não acontece com todos. Então, por que em alguns acontece ainda é desconhecido. Mas quando acontece, a falta dessa substância vai trazer essa sintomatologia que nós conversamos. Então, um dos remédios mais importantes que vai controlar importantemente a doença no começo dela é exatamente fármacos, né, remédios que têm a dopamina. Você vai repor aquilo que o organismo deixou de produzir. É como se fosse um hipotireoidismo, que a tireoide não produz mais o hormônio que é importante para o metabolismo, e você dá ele por via oral, repondo a falta daquilo que é produzido. Então, no caso do Parkinson, é similar esse raciocínio. Então, à medida que o tempo vai passando, isso vai deixando de ter a mesma efetividade. Então, além deste, existem outros medicamentos que tentam proteger o sistema nervoso para que não haja essa perda neuronal. E tem outras condutas muito importantes, como a fisioterapia. Esses pacientes, às vezes, fisioterapia, fonoaudiologia, a psicoterapia ou a psiquiatria, porque 30% deles vão evoluir também com depressão. Então, vai havendo um acúmulo de sintomas e sinais em que o tratamento acaba sendo multiprofissional, envolvendo vários especialistas. Uhum. Existe também... pode ficar à vontade, pode concluir. E quando o tratamento medicamentoso, ainda numa fase produtiva, não podemos esperar o paciente ficar numa fase muito avançada, mas ainda numa fase produtiva, ele tem uma resistência a esses fármacos, a esses medicamentos para melhora dos seus sintomas, então vem um tratamento operatório, que hoje, no mundo inteiro, o melhor dele é um tratamento que não é destrutivo de nada, no qual você implanta eletrodos no interior do cérebro em estruturas que, quando estimuladas, vão trazer um controle, principalmente dos movimentos involuntários e da rigidez que esses pacientes apresentam. E trazendo a eles, é claro, uma qualidade de vida muito melhor do que estava antes desse tipo de atitude. Ok, doutor Cláudio, só para a gente concluir aqui, é possível viver normalmente com a doença? E como é que a família tem que chegar e apoiar o doente, trabalhar esse momento familiar, porque precisa desse apoio, né, doutor Cláudio? Muito importante isso que você falou agora, porque um paciente portador da doença, ele precisa que os familiares ajudem, orientem e colaborem na evolução dessa sintomatologia. Você perguntou inicialmente se ele pode ter uma qualidade de vida satisfatória. Eu te responderia que, quando bem tratado do início, ele vai ter uma quantidade de anos bastante satisfatória e tendo uma atividade social e laboral até próxima muito do normal. Agora, não vamos deixar de informar que ainda é uma doença de caráter progressivo e que tem uma evolução inexorável, ou seja, ainda hoje, com todo o avanço da medicina, com toda a tecnologia, nós não temos o direito de falar que nós curamos a doença de Parkinson. Isso não é ainda real. Será, provavelmente, com esse trabalho que tem sido insistentemente feito, exaustivamente desenvolvido no mundo inteiro, com células-tronco, em que talvez se consiga, naquela estrutura do cérebro que deixou de ter as células funcionais, porque elas morreram, talvez a gente consiga semear novas células e elas consigam transformar em células chamadas